Meus amados queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui com a série Um Exemplo para Nós Hoje, extraído um personagem da Bíblia para nossa edificação, aprendendo, meus irmãos, com os erros e acertos dos personagens bíblicos, sabendo que tudo que foi escrito para nosso ensino, para nossa demonstração, foi escrito, para exemplo nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já agradecemos você que está nos acompanhando. Esse é um devocional de todas as manhãs, onde um devocional pequeno, nós trazemos algumas lições para a nossa vida, tá certo? E hoje nós queremos ler no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, que diz: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porque tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Queridos, hoje nós vamos falar sobre Saul, o primeiro rei designado por Deus para Israel, filho de Cis. Saul, meus amados, ele era um homem de uma boa aparência, de uma boa estatura, um porte de rei. Porém, queridos, na realidade não foi bem isto. E nós queremos trazer pelo menos algumas lições rápidas sobre a vida de Saul, A primeira, meus irmãos, é que Deus quer obediência de coração e não meros atos formais, religiosos, rituais. Saul, ele se revela, meus amados, com uma meia obediência às ordens expressas que Deus lhe dá. Deus manda ele fazer algo, destruir Agag, destruir o povo, tudo, e ele faz pela metade. E pensava que tudo podia se ajeitar com os sacrifícios. Então, meias obediências, se podemos assim dizer, são iguais a desobediências, a porfiar, a desobedecer, a rebelar-se contra Deus. Saul, ele pensava que tudo podia se ajeitar com os sacrifícios e não sabia que o obedecer é melhor do que o sacrificar, A obediência, ela sempre significa sacrifício. Tem que abrir mão de alguma coisa. Porém, sacrifício nem sempre, meus irmãos, o sacrifício não sempre é obediência, Já que Saul via esse sacrifício como se fosse, meus irmãos, a solução de tudo, e Deus tem muito mais prazer de que ele obedecesse e fizesse o que era certo, do que, meus amados irmãos, transgredir, desobedecer para depois querer sacrificar, certo? Deus, ele utiliza, meus irmãos, tanto as nossas forças quanto as nossas debilidades. O que devia acontecer com Saul é que ele devia colocar suas debilidades para impulsá-lo a buscar a direção e buscar a ajuda de Deus, coisa que ele não fez. Você não vê, meus irmãos, nele, um adorador que faz as coisas para Deus por obediência, reconhecendo a ajuda e o favor de Deus. Ao contrário, ele se preocupava com a aparência, ele se preocupava em que o povo visse que Samuel estava ao seu lado e não se preocupava no seu relacionamento com Deus e como se devia fazer as coisas. Aprendemos também, meus irmãos, que o mesmo Deus que chama, ele também rejeita. Isso parece ser duro, mas isso acontece na vida de Saul. Claro que Deus não rejeitou Saul como pessoa, de maneira alguma. Deus o rejeitou como rei, como monarca, e isto pela sua rebeldia, pela sua desobediência às coisas que Deus lhe havia mandado fazer
e ele não fez. Então devemos aprender estas coisas, meus irmãos, na nossa vida hoje, certo? Primeiro, meus irmãos, Deus deseja a nossa obediência, né? E não atos ritualísticos, meus irmãos, religiosos, certo? Segunda coisa, a obediência sempre nos custará alguma coisa, é verdade, mas vale a pena obedecer a Deus. Terceira coisa, meus irmãos, tenhamos cuidado. Fomos todos chamados por Deus para diversas coisas, né? Alguns foram chamados, meus irmãos, para algumas obras específicas da parte de Deus. Tenhamos cuidado, porque Deus nos chama e espera de nós, meus irmãos, que respondamos à altura do chamamento que Ele nos fez, ou do chamado que Ele nos fez, tá certo? Então que aprendamos a vida de saúde no nome de Jesus, que Deus te abençoe nesse dia para a glória de Deus, e amanhã, se Deus permitir, mais uma vez estaremos juntos aqui buscando um exemplo para nós hoje, amém?